E se um único pensamento pudesse de verdade ser a chave para a riqueza? Parece ousado, né? Mas essa é a grande promessa de Quem Pensa Enriquece do Napoleon Hill. Hoje a gente vai decodificar o famoso segredo que, segundo o autor, foi compartilhado pelas mentes mais bem-sucedidas da história para transformar ideias em verdadeiras fortunas. Pois é. O livro inteiro gira em torno dessa pergunta. Napoleon Hill defende uma ideia poderosa: a de que a fortuna não é algo que a gente encontra por acaso. Ela é criada intencionalmente. E o ponto de partida para tudo isso, o alicerce mesmo, está dentro da nossa mente. E olha que interessante. Esse tal segredo foi passado para o Napoleon Hill por ninguém menos que o magnata do aço, Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos que já existiu. A missão que o Hill recebeu foi simples, mas gigantesca: decodificar essa fórmula e deixar ela acessível para qualquer pessoa que estivesse pronta para entender e, claro, aplicar. Então, como é que ele fez isso? O Hill não só recebeu o segredo e guardou para ele. Não, ele dedicou a vida inteira para testar, validar e provar que aquilo funcionava. Ele se tornou basicamente um detetive da fórmula do sucesso, procurando um padrão que pudesse ser replicado. E essa pesquisa, olha, não foi algo rápido, da noite para o dia. A gente está falando de 2 décadas. 20 anos de trabalho incansável, de uma dedicação total a um único objetivo: entender o que de fato separava os grandes realizadores dos meros sonhadores. E para chegar nessa resposta, ele analisou a vida de mais de 500 das mentes mais brilhantes e ricas da sua época. Pensa em nomes como Thomas Edison, Henry Ford, Theodore Roosevelt. A credibilidade toda do livro vem justamente da profundidade dessa pesquisa. E depois de tantos anos de estudo, o Hill finalmente conseguiu. Ele destilou o tal segredo em princípios muito claros e aplicáveis. Ele descobriu que o sucesso não era aleatório, mas sim um resultado da aplicação consistente de alguns pilares fundamentais da mente. E aqui estão os pilares centrais dessa filosofia. Primeiro, um desejo ardente, que é o ponto de partida de tudo. Segundo, uma fé inabalável na própria capacidade de realizar esse desejo. Terceiro, a persistência constante para continuar, não importa o que aconteça. E por último, o poder de uma mente mestra, que é aquela aliança com outras pessoas por um objetivo em comum. Vamos começar pelo primeiro pilar, que é crucial. O ponto fundamental aqui é o seguinte: o Hill não está falando de uma vontade passageira. Ele fala de um desejo ardente, quase uma obsessão, sabe? Algo que consome todos os pensamentos e se torna o principal objetivo definido na vida de alguém. É esse o combustível que dá a partida em todo o processo. Mas como é que isso funciona na prática? Bom, o livro é recheado de histórias reais que mostram esses princípios em ação. Vamos ver 2 exemplos clássicos que ilustram perfeitamente o poder de um desejo definido, quando ele vem junto com a persistência. A primeira história é a de Edwin C. Barnes. Ele tinha um único e obsessivo desejo: trabalhar com o Thomas Edison. Não para ele, mas com ele. O detalhe? Ele não tinha dinheiro, não conhecia o Edison, mas tinha um desejo ardente. Ele pegou um trem de carga até o escritório do inventor. Chegou lá parecendo um andarilho, mas com a mentalidade de um rei. E a mentalidade do Barnes era o seu grande diferencial. Ele, como diz o livro, queimou todas as pontes. Não tinha plano B. Era aquilo ou nada. Essa determinação inabalável de vencer ou perecer foi o que, no fim das contas, garantiu a oportunidade que ele tanto queria, fazendo dele o único sócio de Edison. Agora, vamos para outra história poderosa. Quando Henry Ford decidiu criar o famoso motor V8, seus engenheiros, que eram os especialistas no assunto, falaram na cara dele: é impossível fundir os 8 cilindros num bloco só. Tecnicamente, era um beco sem saída. A resposta do Ford é uma aula sobre fé e persistência. Ele simplesmente não aceitou a derrota como uma opção. A ordem dele foi absoluta, sem discussão. Ele tinha fé na sua visão e persistiu. E essa persistência acabou forçando a descoberta da solução, mudando para sempre a indústria automobilística. O que essas histórias mostram para a gente, no fundo, é que o segredo não está nas circunstâncias externas, mas sim na mentalidade interna. A filosofia do Hill é, antes de mais nada, um guia para reprogramar o nosso jeito de pensar sobre objetivos e sobre o que é possível. E esse é um dos pontos mais importantes do livro. Muita gente acredita que só o trabalho duro leva à riqueza. O Hill diz que isso é um mito. A riqueza, segundo ele, responde a planos claros, a um propósito definido e a uma mentalidade que atrai essa riqueza, e não apenas ao esforço bruto.
O Hill descreve duas mentalidades que são completamente opostas. De um lado, tem a consciência da pobreza, que foca nas limitações, no fracasso. Do outro, tem a consciência do dinheiro, que é uma mente que se torna um verdadeiro imã para a riqueza, porque ela está sintonizada com o desejo. No final das contas, o livro não oferece uma promessa de riqueza fácil, mas sim um desafio. Um desafio para cada um examinar a qualidade dos próprios pensamentos. Afinal de contas, segundo Napoleão Hill, é exatamente aí que tudo começa.